mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia! Mais um dia, eu aqui com vocês, Lani Nola, falo de Criciúma, Santa Catarina. É uma honra te ter como companhia nesta manhã. Hoje a gente vai entrar no capítulo 6 do Evangelho de João. E você que pode, pegue sua caneta, seu caderninho. Eu vou estar lendo a partir do capítulo 6, versículo 1 até o 15. É sobre a multiplicação de pães e peixes. Vou estar lendo na NAA. E você que pode, se quiser me acompanhar, vamos lá. Depois dessas coisas, atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto sinais de que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: Façam com que todos assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, dando tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de um pedaço dos 5 pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Uau! Jesus atravessou o mar da Galileia e uma grande multidão seguia, porque tinham visto os sinais, os milagres que ele tinha feito. No entanto, Jesus subiu ao monte e ficou ali com os seus discípulos. Vocês percebem que sempre que tinha uma multidão que queria glorificar ele, falar dele, Jesus se escapava. Ele nunca buscava glória para si próprio. Ele nunca buscava para si próprio. Ele sabia que tudo dele vinha do Pai. Isso é tão lindo, gente. Ele nos ensina tanto nisso. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente funciona, tudo vem do Pai. Por isso que eu tenho aprendido a viver numa dependência. E tem certas situações que o Senhor me bota, que eu digo assim: Senhor, é tu, É contigo, Espírito Santo. Tu sabe, porque eu não sei fazer. Eu acho tão engraçado que eu quero fugir. Parece que cada vez que eu quero fugir, Deus me empurra mais. Por quê? Porque eu sei fazer? Não. Porque eu entendi que não depende de mim, que depende dele. Mais uma vez, João nos ensina aqui: Jesus não se deixava ser levado pela multidão, nem por sucesso humano. Afinal, aquela multidão só estava ali por interesse, mas não o honrava. Lembram, gente, que a gente aprendeu, Quem busca só os sinais dele, mesmo que creia nisso, o desonra. Como eu amo esse Jesus. Ele é muito categórico, ele é muito ele mesmo. Ai, meu Deus, ajuda-nos a ser realmente parecido contigo. Como dizem por aí, esse Deus não é gente, não. Só que de repente Jesus viu uma grande multidão que estava vindo ali atrás dele. Então Jesus meio que testa Filipe, Olha a multidão que está vindo. Onde compraremos comida para todos? Quando Jesus pergunta ou nos pede algo, ele já sabe a resposta, gente. Não se preocupe. Porém, ele quer formar a mentalidade dele em nós. Ele pergunta já sabendo. Mas ele já está ali confiando, crendo que a gente vai
é não querer a nossa resposta, mas querer a resposta dele, o que ele faria no nosso lugar. Por isso que a gente tem aprendido tanto nesse evangelho, né? Pergunte pro Pai o que você faz a respeito de tudo, porque ele quer criar em nós a sua mentalidade. Uau, que isso seja uma verdade em nós. Então grave isso, escreva se você puder. Quando Jesus pergunta ou nos pede qualquer coisa, ele já tem a resposta, mas ele quer formar a sua mentalidade em nós, no nosso interior, que tem a mentalidade dele. Jesus quer nos ensinar a olhar com seus olhos, raciocinar como ele. Só que nós, muitas vezes, assim como Felipe, geralmente damos uma resposta racional. Nem que eu assaltasse, eu penso que eu podia dizer assim, nem que eu assaltasse um banco, nós conseguiríamos alimentar esse povo todo, Senhor. Então André, outro discípulo, quis contribuir com a resposta do amigo. Gente, vou bem falar para vocês, eu tô parafraseando, isso é algo que eu penso, uma opinião minha. André foi visionário, deu uma ideia meio extravagante que pensa que nem mesmo ele cria. Nós às vezes fizemos isso, né? Damos uma ideia e nem nós acreditamos nela. Eu lembro de uma certa vez, nós estávamos procurando um título para uma bolsa que nós íamos presentear quem viesse na nossa conferência de mulheres. E eu falei, assim, bem timidamente, assim, falei bem assim, gente, vou confessar meu pecado. Falei assim, quem sabe a gente bota seja forte e corajosa? Não, né? Mas isso aí já tá tão batido. Quando eu falei isso, a nossa pastora disse assim, uau, é isso aí, vai ser isso. E foi isso que a gente usou na bolsa, e eu fiquei tão constrangida, com vergonha, porque eu não precisava ter, eu fiquei o quê? Esperando uma aprovação. Então, eles podiam me reprovar, né? Na reunião que nós estávamos, para eu já me precaver da opinião dos outros, né? Porque a gente quer ser aprovado pelos outros. Então, eu já disse, isso aí tá muito batido, né? Aí o Espírito Santo vem, me quebra e diz assim, não, filha, não tá batido, é isso que eu vou usar. E eu tenho aprendido muito isso, sabe? Eu tenho saído desse lugar de querer a opinião dos outros. A opinião dos outros não me importa. Claro, eu não vou sair por aí ofendendo as pessoas, não é isso que eu tô falando. Mas o que importa para mim me direcionar na minha vida é a opinião do Senhor, o que Ele diz a meu respeito. E é isso que você tem que ver. Honre as pessoas, sim. Honre as pessoas com todo o seu coração. Mas obedeça a Deus. Amém? Isso fica uma dica. Eu tenho aprendido muito, muito com isso. Aqui tem um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos, disse ele. Penso que ele disse assim, até meio baixinho, tipo eu, né? Com vergonha aquele dia da bolsa. Mas assim, só para falar. Afinal, não alimentaria toda essa gente, né, Senhor? E no versículo 10, Jesus diz, façam todos se assentar. Era quase 5.000 homens, isso que nem... Lembram que na época a gente já aprendeu lá no Evangelho de Mateus, né? Eles não contavam as mulheres e as crianças. Então, em média, aqui, se você for uma média dos estudiosos, daria umas 20.000 pessoas. Então, eram 5.000 homens, mas tinha mulheres e crianças, então daria umas 20.000 pessoas. Jesus então pegou os pães, deu graça, distribuiu entre todos e depois que todos comeram, mandou eles recolherem o que sobrou. Uau! Gente, olha a riqueza disso aqui. O que a gente aprende aqui? Comece com o que você tem. Eu não sei fazer nada. Isso não é verdade, gente. Saia desse lugar, você sabe sim. Alguma coisa a gente sempre tem para abençoar alguém. Depois, o que Jesus diz? Se organize com o que você tem. Na organização, há a multiplicação. Quando a gente organiza, clareia na nossa frente, a gente sabe o que fazer. Enquanto está tudo uma bagunça, a gente não consegue. Lani, minhas ideias estão todas atravessadas. Pare, descanse, respire, organize e veja aí o que você pode fazer. Lembra que eles se assentaram para a divisão? Jesus mandou que se organizasse. Agradeça o que você tem. Lembram que Jesus agradeceu? Deu graças ao Pai? A gratidão atrai a multiplicação. Depois, divida com os outros, porque o que Deus tem dado para você e para mim não é para guardar para nós mesmos. Você já viu uma árvore dar fruto para ela mesma? Não, né? Deus nos dá para que a gente possa alimentar outras vidas. Não desperdice nada que o Pai te deu. Ele nos concede para abençoar os outros, sim, mas não para
Preste atenção. Para quem você está dando o que o Senhor está depositando dentro de você? Preste atenção para que nada se perca. Queremos viver os milagres de Deus em nossas vidas, então que a gente comece a agradecer pelo que a gente já tem, pelo aquilo que já está dentro de nós. Então não se esqueça, comece com o que você tem, se organize, agradeça, depois divida com os outros e por último, não desperdice nada. No versículo 14, as pessoas vendo o milagre disseram: este é o profeta que deveria ter vindo ao mundo. Afinal, ele sustentou a fome deles naquele momento, né, gente? Estava lá, eu imagino, a relva, né? A palavra ali fala que a relva já estava descendo. Devia ser frio, porque à noite era frio lá. Então, estava complicado. Eles lembraram de Deuteronômio 18, onde fala assim: o Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Uau! Eles lembraram do que Moisés falava. Lembram do povo reclamando lá no deserto, na hora que viram o que aconteceu, identificaram que Jesus era o Cristo. Eu fico aqui imaginando a cara desse povo. Uau, ele é aquele que os profetas diziam. Eles estavam ali só em busca do milagre e de repente eles viram que aquele ali era o Messias. Então, de uma forma ou de outra, eles queriam forçar, né? A palavra fala ali que eles queriam forçar que Cristo fosse o rei deles, forçar a fazer a sua vontade, o que eles queriam. Eles não se prostraram e perguntaram: qual é a vontade que o Senhor tem, Senhor Jesus, para nós? Eles queriam fazer com que Jesus fizesse a vontade deles. Eles queriam pegar Jesus e fazer um tipo de rei pessoal. Então, assim como muitas vezes nós fizemos. Quando fizemos o nosso devocional ou vamos a um culto, e nós nos encontramos com Cristo. A gente se encontra com Ele. E muitas vezes, ao invés de nós nos lançarmos aos pés dele e adorá-lo, nós imitamos esse povo reclamando do deserto. Nós imitamos esse povo que estava lá esperando um milagre. Nós imitamos esse povo que não sabia realmente o seu lugar. Nós queríamos um rei pessoal que faça as nossas vontades, que atenda toda a nossa lista de pedidos. Mas o Senhor não é um rei pessoal. E Ele não veio para fazer a minha e a tua vontade, mas a vontade do Pai. Que nós possamos perguntar para Jesus qual a vontade dele. Não querer que ele faça a nossa vontade. Então ali Jesus se retira. Ele vai para um cantinho. Ele diz: não vou ficar aqui. Ninguém vai fazer que eu seja o rei pessoal. Eu vim aqui para fazer a vontade do Pai. Jesus não veio para cumprir a nossa vontade, sim a vontade do Pai. Grave isso. Jesus não veio para cumprir a minha vontade nem a tua vontade, e sim a vontade do Pai. Amém? Deus te abençoe.